Oi alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Beleza? Estou aqui, primeira videoaula gravada, lidando aqui com a timidez e com todas as coisas, a vontade de muita de querer rir, mas vai dar tudo certo. Já um beijo pro meu auxiliar técnico aqui, que foi embora, porque eu não quero ele aqui me assistindo. Enfim, vamos lá. Povo, então eu quero conversar com vocês um pouco hoje sobre um pouquinho mais de psicologia, digamos, mais ligado ao curso de psicologia, ok? Explorar um pouquinho essa área para vocês terem como curiosidade interessante para vocês saberem para a vida de vocês e também para auxiliar na escolha profissional, para os seus estudos e como ir sua vida aqui em diante, até seu relacionamento com outras pessoas, ok? Então vamos lá. De falar sobre algo chamado behaviorismo, tá? Que vem do inglês behavior, que é comportamento, um pouco que fala inglês aí, desculpa o meu é meio estranho, que é uma das teorias da aprendizagem da psicologia, ok? A psicologia tem várias teorias da aprendizagem. Como é uma ciência humana, diferente das ciências exatas, que as coisas são certinhas, assim, se você sempre fazer 2 mais 2 vai dar 4, e as leis de Newton sempre vão se aplicar, e as leis de qualquer grande cientista sempre vão se aplicar. A psicologia, as ciências humanas, tem umas leis e umas teorias que elas dependem. Então, dependendo do ponto de vista, aquela lei é verdadeira, dependendo do outro ponto de vista, ela não serve. E ainda assim, as duas são de base científica. Elas não deixam de ser ciência, ok? Mas tem isso. A teoria da aprendizagem também é assim. Então eu vou explorar uma delas, se você tem um familiar, mãe, pai, alguma pessoa que é da área da psicologia e você falar que é só isso que existe, não é isso que eu tô falando, ok? Tem várias partes, várias áreas. Mas eu vou falar um pouquinho do behaviorismo. Que ele é uma teoria que veio... o primeiro cara que trabalhou nela, um pouquinho assim, que é considerado o grande nome do behaviorismo, é o Pavlov, que o que ele fez? Ele estava fazendo um experimento sobre... Vou contar bem por cima o experimento dele, que chama o experimento de Pavlov. Que ele estava fazendo um experimento sobre suco gástrico de animais. Então, quanto tempo os animais demoravam para decompor a comida. E aí, ele foi observando como que ele fazia o experimento dele. Ele colocou um caninho perto da boca do cachorro aqui para ver a quantidade de saliva que saía do cachorro quando ele ia se alimentar. E com o passar do tempo, ele foi percebendo que todo dia ele ia dar comida para esse cachorro, que ficava sempre com o caninho do experimento, todo dia, por exemplo, às 11 da manhã. E aí ele foi vendo que ao longo do tempo, antes das 11 da manhã, a quantidade de saliva dele já aumentava. Então, às 10h45, ele já sabia que havia comida e aí aumentava o suco gástrico dele, a saliva dele. E aí ele percebeu que o cão aprendeu. Ele aprendeu que às 11 horas vem a comida. E que se ele pode já ficar animado às 10h45, às 10h50, que ele vai poder comer ali, por isso a saliva dele aumenta, para ele poder digerir. E isso ele observou. Já o Skinner, ele veio um pouco depois, o Skinner é bem mais contemporâneo que o Pavlov, e ele fez outros experimentos. Ele tem um material que chama a caixa de Skinner, que é uma caixinha que ele desenvolveu para treinar ratos. Quem já sabe um pouquinho do curso de psicologia, sabe que no começo do curso, nos primeiros anos, a gente treina rato, ou treina cães, ou pombos. Eu já vi gente treinando galinha, uma menina com deficiência visual na minha faculdade. Ela não podia fazer o treinamento com o ratinho devido à deficiência dela, mas a professora adaptou para ela fazer com o barulho dos pintinhos. Então ela ensinou os pintinhos a piar de acordo com o que ela precisava. E o Skinner ele fez um experimento de aprendizagem mais relacionado ao ensino. Então ele pegou pombos ou ratos, não lembro exatamente, mas acredito que foram pombos. Colocou numa caixa e o pombo, quando ele apertava certo local da caixa, um botãozinho, ele ganhava um pedacinho de comida. E aí como começou? No começo o pombo ficava dentro da caixa e ele não sabia o que fazer, ele só ficava lá se batendo tudo. Ok, obrigada. Assistência técnica aqui falou que é ratos. Não sei se é ratos porque ele também fez com pombos, mas atualmente a caixa dele é usada para ratos. Voz da consciência, tá? Voz da consciência. Ok. E
eventualmente, depois de errar muito, o pombo batia naquele botão e liberava a comida. E aí o pombo aprendia que batendo naquele botão, ele ganha aquela recompensa dele. A gente na faculdade faz isso com ratos e alavancas. São ratos que, por incrível que pareça, aprendem a baixar alavancas para ganhar água. Então é muito interessante isso. O que eles querem dizer com isso? O que é o behaviorismo? Primeiro ele vem falando que o aprendizado está pela experiência. Então a gente aprende como você aprendeu a andar de bicicleta, como você aprendeu a ler, a escrever, a usar um celular, através da experiência. Então tudo isso você começa a fazer, vai errando, vai acertando e vai aprendendo. E o behaviorismo, ele fala que o comportamento humano é resultado o comportamento humano como resultado das influências, dos estímulos do meio. Um monte de palavra complicada, que é como o mundo nos molda. Então, explicando. O comportamento humano, o jeito que a gente atua, ele é resultado, ele então deriva de como o meio ambiente, não o meio ambiente floresta, tá? Mas o que está em volta da gente influencia na gente. Então, vou dar um exemplo, como eu tinha dito. Como você aprende a ler. Ou melhor, como você aprende a falar. Você é um bebê, de 8, 9 meses, e sem querer você emite sons, sem nenhuma objetivo, assim, só emite sons, e aí a pessoa que está com você, sua mãe, seu pai, quem te cria, fala, isso mesmo, muito bem, mamãe, mamãe. E a partir disso, o meio, que no caso é sua mãe ou seu pai, te estimula a falar aquela frase, e você aprende que aquele som aleatório que saiu da sua boca quando você era um bebê, era uma palavra, e assim a gente vai aprendendo a falar. Então, o meio que nos molda a aprender as coisas, ok? Então, resumindo, a forma que o ambiente, que é as coisas ou as pessoas, respondem ao comportamento seu, que é o jeito que você atua, aumenta ou diminui a chance de você fazer aquilo de novo. Então, se você faz o barulho aleatório, novamente, no exemplo de quando você aprende a falar. Sai, calma, sai. Um segundo, voltando. O jeito que você aprende a falar, se você faz um som errado depois que você já tem 1 ano e meio, 2 anos, a sua família vai talvez te falar assim, não, água, não mais água, qualquer coisa assim. Mas vai te começar a moldar para você falar daquela maneira mais certa. Então a chance de você falar errado a palavra diminui e a chance de você falar certo aumenta. Voltamos, beleza? Depois dos acontecimentos. Ok, então, parte importante, decorar essa sequenciazinha pequena, que é comportamento, consequência. Ou seja, depois de todo o comportamento que acontece com a gente, que a gente faz, tem uma consequência. Qualquer comportamento, ok? O que muda é a consequência. Às vezes a consequência pode ser interna. Pode ser, por exemplo, você ouvir uma música, que é o comportamento, e ficar feliz, que é a consequência. Que é a liberação de ocitocina, de hormônios da felicidade. Então, sempre, para tudo que você faz, para um passo que você dá e que você consegue ficar em pé, tem a ação, que é dar o passo, e tem a consequência, que é de conseguir, de seguir em frente, de manter o caminho. Então, o comportamento é a ação que o sujeito faz, e a consequência, que é como o meio reage ao comportamento. Sempre que eu falar meio, então, é aquilo que está em volta, tá? É o que não é você, é o meio. É como se fosse o meio ambiente, mas sem ser a parte da natureza e tal. Que pode ser o reforço, então mais umas palavrinhas para decorar, que aumenta a chance do comportamento acontecer de novo, tá? Então, o que é um reforço? Vocês já ouviram essa palavra em outros momentos. Reforço é quando algo te faz querer fazer de novo, não é? Tipo, é um reforço, aula de reforço. O que é? Para você aprender mais uma vez aquilo. Então, vou aumentar a chance de você fazer aquilo. Então, reforço é quando a consequência é positiva para que você faça de novo aquilo. Então, voltando ao exemplo de quando um bebê aprende a falar, quando a mãe fala, isso mesmo, muito bem, filho, isso é um reforço. É um reforço porque porque aquele ser está sabendo que então é interessante fazer aquela forma, é positivo aquilo. E uma punição é o oposto, é o que diminui a chance do comportamento acontecer de novo.
A gente associa muito a palavra punição com punição física, com bater, esse tipo de coisa. Na psicologia, no behaviorismo, não quer dizer isso. Punição é só aquilo que diminui a chance do comportamento acontecer de novo. Então, sei lá, você tirou a nota baixa e ficou sem celular. Ficar sem celular é uma punição para aquele seu comportamento de nota baixa. Ou você estava aprendendo a andar de bicicleta e caiu. Então aquilo foi uma punição, porque a ação de andar da bicicleta daquela forma, talvez sem equilíbrio direito, talvez sem a habilidade para andar direito, foi uma punição para você tentar não cair de novo, ok? Então, reforço aumenta a chance de acontecer de novo, punição diminui a chance de acontecer aquilo de novo, ok? E assim é para tudo na nossa vida. A gente está aprendendo a escrever, a gente escreve uma letra errada, e alguém fala, não é assim, faz bonitinho. Quando você estava sendo alfabetizado lá, foi então uma punição para você não fazer daquela forma torta, fazer da forma mais correta, mais agradável. Então vamos lá, a consequência ela pode ser de 3 formas. Tangível, que é quando você consegue pegar algo, tá? Quando você consegue segurar na mão, que é quando você ganha algo. Se você terminar de comer tudo, a mamãe te dá uma sobremesa, te dá um sorvete. Isso é algo tangível, um reforço tangível. Então, por causa disso, você vai tentar comer tudo em todas as refeições para ganhar algo. Ou se você fazer todos os exercícios da prova, você vai tirar uma nota alta. Isso também é tangível. Você consegue ver... Desculpa, a nota não entra no tangível, a nota entra no social, ok? Então, por exemplo, jogar videogame. Se você fizer tudo tal, você pode jogar dentro de videogame, ou você pode ganhar um videogame. Dinheiro, que é das consequências mais comuns na nossa sociedade. Você trabalha por um mês e por isso você vai ganhar o dinheiro. A consequência é aquele dinheiro que você vai ganhar. Ou mesmo uma mesada, quando você, sei lá, vai ajudar sua avó a fazer alguma coisa e ganha um troquinho. Tudo isso é uma consequência. A social, que é das palavras e tudo, tipo, muito bem, isso aí, um abraço, um sorriso, só um olhar, tudo isso é uma consequência social. E a emocional, que é mais ligado a si mesmo. Não está envolvido outras pessoas, mas só você. Como é se sentir feliz, gostar de alguma comida, sentir satisfação, sabe quando você termina alguma coisa, você fica feliz que você terminou, você se sente satisfeito, que você terminou aquilo, concluiu. Isso é uma consequência do seu comportamento. É você se dando para si mesmo, se autodando, um reforço, uma consequência, perdão. Que é um reforço, ou uma punição, quando você briga consigo mesmo de ter feito algo errado, tenta melhorar, e tudo isso pode acontecer. Então vamos lá, alguns exemplos, tá? Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido nesse, que eu já tinha dado muitos exemplos. Só um pouquinho antes de falar disso, que eu coloquei essa imagem do cachorro fofinho. Não é meu cachorro fofinho. Cadê meu cachorro fofinho? Meu cachorro não é fofinho, depois a gente pega ele. Enfim, porque muita gente associa o behaviorismo, dentro da psicologia tem essa crítica, e é compreensível por achar que é muito treinamento, tá? Pausa para a introdução do meu cachorro fofinho. É meu cachorro gordinho. Dá um oi, Laila. Oi. Enfim. Segue a vida, ela não sabe fazer quase nada, nem um truque. Sabe sentar. Só. Ela dá a patinha de vez em quando. Mas não vai aprender agora. Enfim. Porque o behaviorismo envolve isso, um pouco de treinamento. Porque se você estuda isso e sabe identificar o comportamento e sabe identificar a consequência, você pode ensinar alguém ou algum ser consciente a fazer algo. Então você pode sim ensinar um cachorro a sentar, dar a patinha, tá? E é nesse mesmo linha de pensamento que funciona mesmo o treinamento de cães. E a gente também usa isso para pessoas. Um exemplo, não estou comparando de forma alguma cães com outro tipo de pessoas, ok? Mas é só para dizer que essa prática pode ser utilizada também com pessoas. É o treinamento de crianças autistas. Uma criança autista ela tem dificuldade em algumas coisas. Uma delas é a fala. A gente pode começar com um profissional adequado, com conhecimento, tudo isso, tá? A gente faz a ensinar aquela criança a falar melhor.
Então a gente faz como se fosse um bebê mesmo, a gente ensina, só que a gente identifica o que a criança gosta, o que vai ser reforçador para ela, que consequência vai ser positiva para ela. Às vezes pode ser algum doce, pode ser um brinquedo, pode ser várias coisas. Então a gente consegue com isso fazer com que aquela criança aprenda a falar, a fazer alguma atividade. Então já quero colocar, já essas críticas existem, mas tem que pensar de forma produtiva mesmo, ok? Então, voltando aqui aos exemplos. Aprender a falar, aprender uma matéria na escola. Então, quando você... Pode ser ou o seu professor que fala muito bem, isso mesmo, você aprendeu isso aí, ou a nota que você ganha, ou você mesmo perceber que você está sabendo a matéria. Então, tirar nota na prova, gostar de uma pessoa, todos os hormônios que são liberados quando você gosta de uma pessoa, é uma consequência, que é um reforço para você gostar dela. Ou o oposto também, se você não gosta de uma pessoa. Aprender a andar de bicicleta, aprender valores, então o que é certo, o que é errado, algum momento da sua vida, alguém falou pra você, isso não é certo, isso não devia acontecer, ou acontecendo algo com você, ou com outra pessoa, ou você mesmo percebeu que aquilo não era certo, seus sentimentos reforçaram você. Gostar de um tipo de música, aprender uma habilidade, receber multas de trânsito. A multa de trânsito é uma punição, então você fez algo que não é dentro da lei e como punição para que aquilo não aconteça de novo, você recebe uma multa. Então quem gosta de perder dinheiro, né? Ninguém. Então, é assim que a gente se torna gente, que nós nos tornamos, tá certo?Esse português, já aqui depois eu ligo. Então a gente forma assim as nossas crenças. O que é crença na psicologia, tá? Não é tão voltada à religião. Crença é tudo aquilo que a pessoa acredita, não na parte superior. Tipo, eu acredito que se eu tentar fazer algo eu vou conseguir, uma coisa que eu acredito. Eu acredito que se eu me esforçar na escola, eu consigo tirar nota. Todas as suas crenças. Eu acredito que é certo fazer isso, isso e isso. Eu acredito que é errado fazer isso e isso. Tudo aquilo que a gente acredita chama crenças. Em inglês a gente usa beliefs, tá? Na parte da psicologia. Então, suas crenças, os seus valores, tudo aquilo que você acha que é certo, que é errado, sua personalidade. Então, lembra como você fez o textinho da personalidade? Então, tudo isso entra nisso. A sua identidade social, que é a forma que você se vê na sociedade, qual o seu papel na sociedade, como que você vai alterar ela, modificar ela, melhorar. Sua identidade afetiva, as pessoas que você gosta de estar junto, que você não gosta de estar junto também. Seus pontos fracos e pontos fortes, que a partir da sua vida você consegue aprender aquilo que você é bom, aquilo que você não é. Talvez as coisas que você não é bom foi porque você não foi bem reforçado quando você era anteriormente, né, quando você era menor. E as coisas que você é bom, você também foi reforçado. Mas depois eu vou falar um pouquinho que isso não é escrito sobre pedra, tá? Isso pode mudar, vocês são incrivelmente novos e isso pode acontecer em qualquer momento. E seu estilo de vida também é influenciado por tudo isso, o seu aprendizado, a forma que você é reforçado e punido ao longo da sua vida. Cabe a você reconhecer isso em si mesmo, beleza? A quarentena tá aí, ótima para você ficar pensando sobre a sua vida e pensando o que você pode aprender sobre você. Porque como você vai aprender sobre você, ou aprender sobre o curso que você quer, que isso que a gente está falando da OP, né? Ou da orientação profissional. Como que você vai gostar de alguma coisa, um curso, se você não conhece muito bem o que você quer? Gatos miando ao fundo, vida que segue. E aí um tópico importante, eu sei, gosto de trazer palavras difíceis para vocês. A gente já falou de resiliência, de empatia e agora neuroplasticidade. Várias sílabas, várias letras, eu acho que está escrito certo. Tá certo. Neuroplasticidade ou plasticidade neural, ok? A palavra quer dizer então a plasticidade, diferente de resiliência, parecido com resiliência que a gente também já aprendeu, é de algo ser plástico, ser flexível, certo? Então, algo plástico pode ser uma mangueira, então ela distorce tudo isso. E a plasticidade neural, ou neuroplasticidade, é a capacidade dos nossos neurônios de se ligarem e
e fazerem caminhos novos. Olha todos mesmo. Fazerem novos caminhos. Um dos exemplos maiores de neuroplasticidade. Não sei se vocês já conhecem alguém, eu já tive contato com pessoas que tiveram derrames ou AVCs que mexem com o nosso cérebro, que é quando uma partezinha do nosso cérebro dá uma desligada e fica zoada. Essa pessoa às vezes pode ter sequelas, que ela pode não falar, não andar muito bem, ela perde essas conexões do cérebro dela, que a gente é tudo conexões, é igual sinapses, tudo, vocês aprenderam já isso em biologia, vocês já sabem. E essas conexões que são os caminhos que a gente aprende as coisas. Quando acontece algum acidente, como um AVC, ou como um acidente físico também, por exemplo, pessoas que batem a cabeça, que sofrem traumas no cérebro, esse caminho é cortado, não consegue. Por isso eu quis trazer essa imagem, que é como se os pontos perdessem a ligação. Então tem uma linha que se segue e de repente interrompe. Então aquela parte do cérebro morre. Por isso, por causa dessa pequena partezinha do cérebro que morreu, essa conexão, tá chovendo, mas dá pra ouvir, né? Tá muito calor. Essa conexão se perde, mas o cérebro é plástico, ele consegue encontrar formas de aprender aquela habilidade de novo. Então, o que ela faz? Por exemplo, se aqui o caminho, um desses pontinhos parecem desistir, o cérebro ia fazer um caminho maior para... Não, é só... não. Um caminho maior para ainda conseguir fazer aquela habilidade. Aprender a falar. Ela vai ter que aprender uma nova área do cérebro e vai aprender a falar. Então, acontece isso nesses casos que eu disse. A gente aprendeu isso, a ciência, né, aprendeu isso com um caso muito, muito interessante, que ele é bem antigo, acho que 1940, nessa época, que foi um cara da construção civil de Nova York, se eu não me engano, que ele trabalhava na construção civil e estava construindo um prédio, obviamente, e caiu uma viga de uma altura tremenda, uma viga de ferro, e passou pela cabeça dele, entrou e saiu. Eu não lembro certinho, acho que é assim, nessa diagonal. Quebrou o capacete dele, então o capacete quebrou e saiu. Fez um rombo no cara. E o cara não morreu. Então, tipo, já um milagre aí que ele não morreu. E aí, ele obviamente perdeu uma grande parte do cérebro, que fez um buraco. Só que ele aprendeu depois a falar, a andar. Só que a personalidade dele mudou um pouco, porque ele já não era mais tão carinhoso com as pessoas. E foi a partir de coisas como essa, de acidentes de pessoas que perdem parte do cérebro, que a gente foi descobrindo, a ciência, que aquela parte é responsável por tal coisa. E que algumas partes podem fazer a volta e aprender habilidades novas. Então, isso é neuroplasticidade. O que eu quero trazer com isso? A chuva está ficando mais forte. Que só porque você não aprendeu a fazer uma coisa, não quer dizer que você não vai aprender. Nunca está tarde demais para você aprender uma língua, para você aprender um instrumento, para você aprender uma matéria da escola. Nunca está tarde demais. Pessoas de 90 anos estão entrando em faculdades, ok? Porque o nosso cérebro tem neuroplasticidade. Não deixe ninguém dizer, eu não consigo, estou velha demais para isso. Não. Todo mundo, até qualquer idade, mesmo pessoas que estão já no fim da sua vida, tem neuroplasticidade suficiente para aprender coisas novas, tá? Parte teórica aqui. Também conhecida como plasticidade neuronal ou neural, tá? Refere-se à capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se e moldar-se ao seu nível estrutural e funcional. O que significa estrutural e funcional? Estrutural é a parte física de estrutura, então realmente as sinapses, e funcional de função. Então, por exemplo, se aquela partezinha, será aqui é responsável pela fala, e aqui teve um problema, aqui vai ser responsável pela fala. Então, ele dá uma adaptada, a função muda. Ao longo do desenvolvimento neural e quando sujeito às novas experiências. Quanto mais experiência você vai ter na sua vida, mais seu cérebro vai se moldar para aprender coisas novas, tá? Não existe como encher o drive do cérebro. Ele sempre está disposto a aprender coisas novas, tá? Por causa da plasticidade neural. Não vai encher esse HD, fica tranquilo, pode aprender.
O cérebro sempre pode aprender coisas novas e novas formas de funcionar. Importante também. Sabe aquela coisa assim? A gente chama popularmente de Síndrome da Gabriela. Conhece o Voz da Consciência? A Síndrome da Gabriela? Vocês são muito novos pra saber isso. Até eu sou. É que tem uma música antiga que é da Gabriela, que é eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Enfim, que era tema de uma novela. E a Síndrome da Gabriela é isso, quando a pessoa acha que ela nasceu assim, acabou pra ela. Então ela pode ser chata, ela vai ser chata pra sempre. Ela pode ser negativa, ela vai ser negativa pra sempre. Ela pode ser tal coisa, ela vai ser isso pra sempre. Não é assim, a gente sempre tem a capacidade de melhorar, de tentar ser a nossa melhor versão. Então, seguindo, por que então eu vou mudar, querer agradar os outros? Não é o objetivo agradar os outros. Eu nem acho que você deve mudar para agradar os outros, de forma alguma. Mas para tentar viver melhor em sociedade, de uma forma que você não se estresse tanto com coisas que não necessitam de tanto estresse, não se irrite tanto. Emoções que são muito negativas, a gente não é legal preservar. Então, que tal tentar mudar isso para melhor, né? Então, beleza. E aí, eu quero uma palavrinha bem coaching, né? Olha o coaching. Porque né? O mindset, que eu adoro colocar palavras em inglês no meio das coisas. Mas a apostila tá falando, a gente fala. E é interessante, ok? Vou trazer a parte não tão coaching de mindset. Que a mindset vem do inglês, então mind de mente, set de local, tipo set de filmagem, sabe? Organização, modelo. Então é um modelo mental, é a estrutura que você pensa. Às vezes a gente traduz para mentalidade, se traduz assim. Então se refere a uma predisposição psicológica que uma pessoa ou um grupo social tem para determinados pensamentos e padrões de comportamento. Então, padrões de comportamento também vem do mindset. Então, coloquei alguns exemplos aqui. O cumprimento, que é como a gente se cumprimenta. Isso é do brasileiro, sabe? Tanto que a gente agora, quem é mais comunicativo, gosta de abraçar, de dar a mão, tá meio se adaptando agora com o corona, né? Meu pai tá desse jeito. A linguagem e o mindset é algo muito interessante, tem diversos estudos sobre isso, de como que a sua língua interfere a forma que você pensa. Que, por exemplo, do português para o inglês tem uma diferença de... Deixa quieto, mas tipo, a forma das pessoas pensarem é diferente por causa das palavras que não existem, da forma que as frases são construídas e a forma que acontece tudo isso muda o nosso mindset. A percepção, então, que é aquela coisa, a história do copo meio cheio, meio vazio, então, que por percepção você vai ter, e a forma de encarar as situações, ok? Então, tem pessoas que, infelizmente, têm umas crenças que na psicologia a gente fala que não são saudáveis, que são crenças que tudo vai dar errado, que as pessoas não amam ela, que isso pode levar a transtornos mentais, como a depressão, a ansiedade, enfim. E isso, com o tratamento certo, a gente consegue modificar, que é isso, modificando a forma que a pessoa acredita nas coisas, desconstruindo esse mindset dela e tentando colocar algo mais saudável. Então, pensar de uma forma positiva e realista ajuda a moldar seu cérebro para uma visão resiliente das situações. Não é eu aqui dizendo para você ser paz e amor, vai dar tudo certo, vida que segue, Não é isso, para você ter um pé na realidade e outro pé na positividade. Então, que vai dar tudo certo sim, mas eu tenho que ir atrás para conseguir aquilo que eu preciso, quais são as ações que eu tenho que fazer para isso. Eu erro sim, e a partir do erro não é sentar a bunda e acabou, eu sou incapaz, mas seguir em frente, qual que é o próximo passo? Então sempre tem isso. Isso chama proatividade, que é você ser ativo para produzir. Então, ok, linguisticamente eu acho que não quer dizer essas duas palavras, mas é você ser proativo, de você colocar para acontecer, ter esse espírito de liderança. Não precisa você falar com 30 pessoas, mas você precisar de algo, ir atrás, resolver, saber o que precisa, ir atrás, sabe? Fazer acontecer. Então, aqui palavrinhas para se lembrar. Busque sempre ter autoconhecimento, saber
aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal, as coisas que te moldaram, quais são os seus reforçadores, as suas punições, o que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que vai te animar depois de um longo dia de estudo. Ser proativo, então, como eu disse, e resiliente. Tá ruim, mas vamos fazer um jeito de dar certo mesmo estando ruim. Igual agora, vocês estão tendo um grande exemplo de resiliência de todos os envolvidos aqui no Nova Geração, que é a resiliência da escola, da instituição Nova Geração, para tentar dar um jeito de dar aula para vocês, pelo plural, gravando as aulas. Vocês não sabem como que tá uma loucura no grupo dos professores, para a gente tentar gravar as aulas, colocar no site, fazer tudo dar certo. A resiliência de vocês de se adaptar a uma situação difícil, que é ficar em casa e ter que estudar, parar e ter o compromisso de estudar, mas ainda assim é necessário, porque no final do ano, filho, o passo tá aí, vocês sabem muito bem disso. Então, tudo isso é importante, ok? Então, vamos lá. Para ser proativo na busca profissional e aumentar o autoconhecimento nessa quarentena, tarefinha para vocês. Essa TV tá muito quente, por isso tá muito calor aqui. Eu tô suando horrores, gente. Eu quero que vocês... Isso, sabe? Por favor. O barulho vai ficar alto agora, mas eu tô com muito calor. Não, fecha, tá muito alto. Tá muito alto, fecha. Liga o ventilador. Eu quero que vocês... Ó, missãozinha da semana. Depois vou escrever a atividadezinha bonitinha lá no Maestro, ok? Quero que vocês arrumem ou um canal do YouTube, ou uma série no Netflix, ou uma série de qualquer... Ai, Deus é mais. De qualquer... Enfim, streamers aí da vida. Eu quero alguma produção cinematográfica, ou canal do YouTube, a mídia audiovisual, relacionado a uma profissão ou um hobby que você gosta, ok? Ah, eu gosto de... Eu não sei tocar música, eu não sei. Eu tenho um violão em casa, mas eu não sei. Então, o que... ok, tá bom, gosto de vocês. O que eu posso aprender? Então, eu quero em uma semana vocês escolham ou uma série Netflix relacionada a uma profissão ou habilidade sua, ou um canal do YouTube, não precisa assistir todos os vídeos do canal, mas eu 3, 4, relacionado àquilo. Pode ser, pessoal da cultura asiática aí, escolhe como fazer um desenho, como aprender realmente a fazer um desenho. Procurem não só canais ou vídeos que falam da parte que você gosta, mas aquilo que está disposto a te ensinar algo. Não sei se vocês sabem, tem um site chamado Alura, que ó, Merchan, quem dera, que tem, eu não sei se eles têm a aula gratuita, tá? Mas quem tiver interesse, eles dão aulas de programação, ou sei pelo canal do Gaveta. Enfim, a internet está aí. Eu quero que vocês sejam proativos e encontrem alguma coisa relacionada ou uma profissão que você está afim. Não é para ser a decisão da sua vida, ok? Eu quero que você vá atrás. Pode não gostar, pode gostar. Então, recomendações que eu tenho. Se você jogar o nome de um curso no Netflix, já vai, ó, meio caminho andado. Tem muita coisa no Netflix sobre biologia, sobre arquitetura, sobre computação, tudo isso. Eu quero que vocês escolham uma obra dessa, pode ser um filme, e façam um relatório, ok? E vai mandando uma extra pra mim, vou mandar lá certinho. Certo? Eu continuo até 29, mas como obviamente não vai dar um número pra eu corrigir, tá? Vai do coração de vocês. E é isso, povo. Qualquer dúvida, você já tem meu WhatsApp. Então é isso. Um beijo. Tchau. Pessoal, recadinho final que eu esqueci. Pessoal do B, eu preciso que me mandem online, naquele e-mail lá, os trabalhos das entrevistas, ok? O pessoal do A teve o dia de entregar e o pessoal do B não teve. Me mandem no meu e-mail, que eu mandei na atividade anterior, os trabalhos das entrevistas para eu poder dar nota, ok? Obrigada.